deputado José Mentor, inscrito 15 minutos, deputado. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, relator Sérgio Zeiter, Fábio e o Maris de Oliveira, meu amigo de longa data, contemporâneo de faculdade, não vou revelar desde quando para não expor a sua idade. Eu inicio, senhor presidente, registrando algo que foi objeto de uma reunião que Vossa Excelência presidiu na sala da presidência e que me parece importante registrar, porque este caso é o primeiro, espero que não ocorram outros, mas que porventura podem ocorrer, de uma acusação de crime comum de um presidente da República no exercício da presidência. E, com certeza, ocorrendo, servirá de precedente para outros casos. Portanto, tudo que nós fizermos aqui será ou poderá ser relembrado futuramente. Portanto, eu também acho que nós não podemos errar. E aqui quero lembrar a posição do deputado Vadir Damus e Marcos Rogério, que foram elucidativas naquela ocasião, fazendo distinções para aquilo que era um primeiro momento que as pessoas estavam se inclinando para seguir o roteiro do impeachment, e que naquela ocasião também me curvei aos argumentos de ambos, fazendo a distinção de uma coisa com outra, de natureza diferentes, que se chama crime de responsabilidade, na realidade é um crime administrativo, político administrativo, do crime comum, e mais ainda do crime comum praticado por um cidadão no exercício da presidência da República, que é o caso. E cuja instrução, no caso do crime de responsabilidade do impeachment, é feito na Câmara dos Deputados, e nesse caso aqui já vem instruído com a denúncia já vem instruída por uma investigação de um inquérito policial. Estou fazendo essa distinção para nós podermos diferenciar o que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos fazer aqui uma apreciação político-jurídica, não é só política, não é só política, e o Supremo fará uma apreciação jurídica que também tem um conteúdo político, porque é a Suprema Corte que interpreta a Constituição. E o aspecto criminal que lhe condiz. Chamo a atenção aqui para esse último requerimento do PSOL. Tenho certeza que Vossa Excelência, presidente, vai manter a mesma trilha que manteve até agora para não contaminar esse procedimento com nenhum desvio, porque não cabe a nós, em momento algum, aditar, alterar ou corrigir a denúncia, porque ela já vem na sua inteireza completa. Com certeza o Procurador-Geral sabe como proceder querendo alterar a denúncia. Eu começo dizendo, senhor presidente, do momento que nós vivemos, e tenho motivos para fazê-lo, porque desde 88, o meu partido, o PT, foi um dos que mais lutou para ver o Ministério Público se fortalecer. Mas quero aqui resgatar as palavras da defesa do Dr. Maris de Oliveira, quando diz que o promotor de justiça é aquele que promove justiça. O procurador de justiça é aquele que procura justiça. Ele não é um acusador quanto mais, não tem obrigação de acusar todo mundo. Por que eu digo isso? Porque eu estive, tempos atrás, com o Dr. Márcio Fernando Elias Rosa, o Dr. Maris deve conhecer, foi o procurador de justiça de São Paulo, ilustre, e relatei a ele naquela ocasião, doutor Maris, quantos e quantos e quantos prefeitos e vereadores do interior de São Paulo apresentavam reclamações da atuação de promotores que tinham posições político-partidárias, em momentos pré-eleitorais, que ora prejudicavam uns, ora prejudicavam outros, numa atuação deliberada, apresentando convites a prefeitos para apresentarem nos gabinetes dos procuradores, com exigências absurdas. Número de vagas de creche em pequenos prazos, apresentação de denúncias às vésperas das eleições e com isso interferindo diretamente no pleito eleitoral e no resultado dele.
o Ministério Público vem ganhando importância, mas há abusos que não podem ser permitidos, que não podem ser considerados por nós como normais. Nós temos que nos aperfeiçoar, nos aprimorarmos desses comportamentos e corrigi-los. Nesse último período, essas coisas vêm também se repetindo. Não é sem motivo que nós temos visto denúncias por convicção. Nós temos visto denúncias com puras ilações. Nós temos visto inquéritos instaurados por delatores que depois da investigação não são confirmadas e as denúncias são apresentadas. O doutor Maris fez duas referências que me parecem importantes nós também nos alertarmos. A primeira delas diz respeito ao indúbio em relação ao acusado, não só ao réu. A outra trouxe à baila uma jurisprudência do Supremo que diz a gravação entre dois, onde um não conhece o fato está sendo gravado, mas que a gravação é feita para beneficiar aquele que está gravando. E não para beneficiar em relação aos crimes que ele cometeu, como é o caso. O Joel gravou a reunião para ter uma delação premiada, e não para evitar um crime que estava sendo objeto, que ele estava sendo vítima. É um crime que ele cometeu. É uma situação nova que nós temos que considerar o efeito dela. Coisas que nós temos que considerar. Eu digo isso porque são aspectos que nós estamos considerando nesse debate. Nós não temos que dar guarida para o amplo direito de acusação. O que a Constituição garante é o amplo direito de defesa. E aqui, o direito ao devido processo legal, as garantias individuais, são necessárias para que a cidadania se afirme. Por que eu digo isto? Porque eu vejo indignação quando as pessoas são denunciadas sem prova, sem indícios, como diz a defesa, mas eu fico mais indignado ainda quando eu vejo alguém ser denunciado, não, condenado sem prova, como aconteceu ontem com o presidente Lula. Mais que isso, condenado com prova da inocência, como aconteceu ontem com o presidente Lula. Ele apresentou a prova de que o apartamento não é dele, mas a justiça quer que seja dele o apartamento. O aspecto aqui que fazem em relação ao impeachment, não vou perder tempo com isso, mas nós temos 3 situações do impeachment anteriormente. O Fernando Henrique também fez pedaladas. O Lula fez pedaladas. A Dilma fez pedaladas. Eu ouvi do Miguel Reale Júnior, que foi ministro da Justiça do Fernando Henrique Cardoso, dizer que as pedaladas do Fernando Henrique foram pequenininhas. Valor muito pequeno. Eu até disse a ele, é evidente, em 2001 a economia brasileira era 6 vezes menor, 5 ou 6 vezes menor do que 2010. Quer dizer que pedalar o tico-tico pode, pedalar a Calói 10 não pode. Nós estamos diante de um momento realmente importante, que exige de nós muita atenção. Lá no momento da presidente Dilma Rousseff, havia um inexistente apoio popular, um dúbio apoio parlamentar, um inexistente apoio das elites econômicas e um inexistente apoio da mídia. Erros que não cabe aqui se estabelecer. Mas hoje, o atual governo é aquele que estabeleceu uma PEC que cortou os gastos públicos. Os gastos com educação, com saúde, com segurança pública. E que está dizendo que a economia vai crescer, que a arrecadação vai crescer, e que os recursos vão crescer, mas não poderão ser aplicados nem em saúde, nem em educação, nem em segurança, nem nas obras públicas que interessam à população. Vão servir para quê? Para pagar juros, para pagar a dívida, que é o interesse dos banqueiros, dos rentistas. É aquele que
está vendendo a Petrobras? É aquele que aprovou a terceirização que precariza a mão de obra? É aquele que fez a reforma trabalhista, que acaba de ser sancionada, acaba de ser aprovada? A reforma da Previdência, a MP 759, que pouca gente está tendo atenção, que desregulamenta toda a atividade de regulação fundiária no campo e na cidade, que está discutindo permitir investimento estrangeiro em terras rurais, que está falando em poder vender as ações das aeroviárias. É uma política concentradora da riqueza, excludente, discriminatória, antinacional, que atende o interesse dos grupos grandes, do grande capital, e que penaliza os deficientes, prejudica muito os trabalhadores e os humildes. O atual governo tem 8% de aprovação. Com relação ao aspecto jurídico desse caso, que é menor para nós aqui, o político ganha muito maior valor, eu faço uma distinção por que ele tem que ser considerado. Porque a acusação é grave. Corrupção passiva do presidente da República é muito grave. Por que nós temos que atentar para esse aspecto da acusação? Porque vamos imaginar que o presidente estivesse sendo acusado de ser, numa entrevista coletiva sobre o seu mandato, um insolente jornalista. É difícil encontrar jornalista insolente, é difícil. Mas quando encontra, ele fosse provocado por um desses jornalistas e reagisse intempestivamente com uma agressão. Causasse uma lesão a esse jornalista, quebrou 2 dentes, enfim, uma coisa desse tipo, uma lesão grave. E viesse aqui adendo, foi gravado, todo mundo sabe, tem lá a materialidade, cometeu o crime, está lá o filme, foi ele mesmo, não tem dúvida. Essa casa poderia dizer, não autorizo? É claro que poderia dizer, não autorizo, porque esse crime não é suficiente para afastar o presidente da República. Se ela desse autorização, o Supremo poderia dizer, não vou processar? Acho que não. Porque está feita toda a matéria do crime cometido. Agora, aqui não. Se nós dissermos autoriza sobre o aspecto político, o Supremo lá pode dizer, não vou processar. Poderá dizer, dependendo da atuação da defesa. Agora, aí é onde está o problema aqui para nós. A defesa fez vários aspectos técnicos, com brilhantismo, como já foi apontado aqui, esclareceu vários fatos, aponta várias ações questionáveis do Ministério Público na acusação, mas aqui nós temos a contaminação dos fatos por aquilo que a TV mostrou nas imagens que o rádio apresentou e que os jornais escreveram e as fotografias que estão todo dia sendo repetidas, as imagens repetidas. Não dá para esquecer aquele primeiro texto, que depois foi negado pelo áudio, é verdade, mas o primeiro texto bombasticamente divulgado, depois as imagens da mala, as imagens junto com o áudio do senador Aécio, o sobrinho que não foi morto, mas que foi buscar o dinheiro, tudo junto, repetido. E a repercussão disso pelas pessoas nas ruas, pelas famílias. E os efeitos políticos que essas imagens, esses textos e essas fotos causam na sociedade. O PT conhece bem isso, senhor presidente. Nos últimos 10 anos, nós fomos alvo, e nos últimos 3, diariamente. Nós sabemos o que é isso. Não foi o PT que inventou Caixa 2, não inventou conta no exterior, não inventou empresa que presta serviço para o governo e depois financia a campanha. Mas nós somos alvo de tudo isso. Por isso, eu acompanho a deliberação do meu partido e voto a favor de conceder a investigação. Agradeço ao nobre deputado José Mentor.